Vamos compartilhar a tela novamente. Então, dando sequência ao exercício aí, ó, na questão 4, né? Exercícios de reflexão de onda, de eco, né, no geral. Como que a gente trabalha com esse exercício? Eu tenho que entender o seguinte. Então, como eu estava dizendo ali antes de terminar a aula anterior, a distância do navio até o obstáculo vale D. Só que eu tenho que entender que a onda ela vai sair, ela vai ser emitida, ela vai até o obstáculo, bate e retorna. Então, o deslocamento que essa onda percorre é 2D. Eu costumo trabalhar assim, acho que é mais fácil para compreender. Ou você pode pegar o tempo que ele deu e dividir por 2. Por que dividir o tempo por 2? Porque metade do tempo é para ir, metade do tempo é para voltar. Então, e a onda se move com velocidade constante, então usa o movimento uniforme. ΔS é igual a V vezes T. Na figura ali, então, aqui, ó, 2D é V vezes T. O D vale 14,5. A velocidade ele quer que eu encontro e o tempo ele deu lá, 0,02. Então, 2 vezes 14,5 dá 29. E eu vou passar aqui 2 vezes 10 a menos 2, dividindo. Isso vai dar a velocidade. Pô, multipliquei à toa, né? 29 por 2 dá 14,5 vezes 10 ao quadrado. 14,5 vezes 10 ao quadrado, que é 100, então anda duas casas com a vírgula, dá 1.450 metros por segundo. A questão não era teste, então está aí a resolução da questão de número 4, lá da página 69. Na questão de número 5, nós temos o seguinte: ondas são fenômenos nos quais o transporte de energia sem que seja necessário o transporte de massa. Um exemplo particularmente extremo são os tsunamis. Ondas que se formam no oceano, como consequência, por exemplo, de terremotos submarinos. Letra A. Se na região da formação o comprimento da onda de tsunami é de 150 km e a sua velocidade é de 200 metros por segundo, qual que é seu período? Bom, pelo conteúdo da aula a gente não conseguiria resolver a questão, mas o que a gente sabe? Ó, a equação fundamental da onda, que a gente vai discutir na sequência já aí, é V igual a lambda vezes F. E a frequência, a gente sabe que ela é o inverso do período. Então, eu posso escrever aqui também que a velocidade é o comprimento de onda, é a distância que a onda percorre em um certo tempo. E esse tempo da oscilação completa é o período. Então, segundo os dados do exercício, ele quer saber o período, né? Então, na letra A, se V é lambda sobre T, então T eu posso escrever que é lambda sobre V. E trocando as informações ali, então, o período, o comprimento de onda é de 150 quilômetros, então 150 mil metros, dividido por 200 metros por segundo. Cancela 2 zeros, né? Posso cortar 2 zeros. Então, você encontra aí que o período 1.500 por 2, 1.500 por 2 dá 750 segundos. Certo? Essa é a letra A. Na letra B, ele quer saber o quê? O módulo da velocidade de propagação da onda é dado por V igual a raiz de GH, em que H é a profundidade local do oceano e G é a aceleração da gravidade. Qual é o módulo da velocidade? Qual é o módulo da velocidade numa região onde a profundidade vale 6,4 metros? Bom, puxa vida, é isso mesmo, produção? Se V é raiz de G sobre de GH, então o V vai ser raiz quadrada, o G vale 10, o H vale 6,4. Então o V é raiz quadrada de 64, o V vale 8 metros por segundo. Puxa vida, Unicamp. Vou prestar, hein? Tá fácil. E na letra C, sendo A amplitude, a altura da onda,
né? E supondo que a energia do tsunami se conserva, o produto VA² mantém-se constante durante a propagação. Se a amplitude na região de formação da onda for de 1 metro, qual será a sua amplitude perto da costa, onde a profundidade é de 6,4? Eu vou usar, ele está dizendo o seguinte, ó, que isso aqui vai ser, esse produto, o produto se mantém constante. Então, V1 vezes a amplitude 1 ao quadrado tem que ser igual a V2 vezes a amplitude 2 ao quadrado. Certo? Se a amplitude for de 1 metro, na região de formação, qual será a amplitude perto da costa? Bom, o V2 eu calculei, que vale 8. A amplitude perto da costa eu quero achar. Então, aqui, 8 vezes o A2 ao quadrado tem que ser igual à amplitude 1, que vale quanto? 1 metro ao quadrado, vezes a velocidade 1. E essa velocidade 1 deu lá em cima, né? Ó. Se na região de formação, sua velocidade tem móvel de 200. Então, aqui, né? A amplitude 2 ao quadrado. 1 ao quadrado, 1 vezes 200, 200. O 8 passa lá dividindo 200. Então, a amplitude 2 vai ser raiz quadrada. 200 por 8 dá 25. Então, a amplitude 2, raiz quadrada de 25, 5 metros. Beleza? Então, resposta da letra A, 750 segundos. Da letra B, 8 metros por segundo. E da letra A, 5 metros. Pessoal, seguinte, ó, no módulo 24, então, como eu disse antes, a gente andou usando algumas coisas que está presente nessa aula 24 para resolver os exercícios da aula 23. Mas o título da aula aí é Equação Fundamental do Ondulatório. Para a gente trabalhar com a equação fundamental do ondulatório, antes vamos só destacar algumas coisas que são importantes referentes aos elementos que formam essa onda, né? Então é o seguinte, eu tenho um nível de equilíbrio, imagina aqui a cordinha, que é a linha azul cheia, se eu deixar essa corda esticada, eu vou ter aqui essa linha pontilhada, que nós chamamos de nível de equilíbrio. Então, quando minha corda é esticada, ali eu tenho o nível de equilíbrio. Quando eu crio a vibração, crio o pulso, o quanto ela se desloca, tanto para cima quanto para baixo, nós chamamos de amplitude. Então, a distância entre o nível de equilíbrio e o ponto mais alto, ou o nível de equilíbrio até o ponto mais baixo, nós chamamos isso aqui de amplitude. Amplitude e amplitude. E essa amplitude a gente chama, então, de asão. Quando você está escutando uma música, por exemplo, essa amplitude está associada ao volume que você coloca na música, lá no som. Então, um volume alto significa uma onda de grande amplitude, um volume baixo, uma onda de pequena amplitude. Né? Então, esse ponto mais alto é a crista. Então, o surfista fala, estou na crista da onda, né? Estou no topo. Né? E o ponto mais baixo é o vale. Então, da linha do nível de equilíbrio até a crista, ou da linha de equilíbrio até o vale, é a amplitude. Da crista até o vale, o dobro da amplitude. Beleza? Bom, já vou aproveitar antes aqui para falar de duas coisas. O que é o período, tesão, que é o período, e a frequência. O que é o período? A gente já discutiu isso antes lá no movimento circular, e é a mesma ideia. O período, no caso da onda, é o intervalo de tempo para que um ponto realize um ciclo completo. Né? Então, eu vou colocar aqui assim, ó. Opa, que eu desliguei aqui, desliguei a mesa digital. Travou lá meu mousezinho, aí voltou. Então, o período... Nossa, ele mudou para borracha, mas não está com a borracha selecionada. Como isso? Aqui. Então, ó, é o intervalo de tempo para que um ponto da minha corda, da minha onda, né, complete
ou execute, né, um ciclo todo. Ele realize um ciclo completo. Então, no caso, se eu pegar esse ponto da onda que está aqui, ele tem que sair, ele tem que ir lá embaixo, no vale, do vale voltar para o nível de equilíbrio, subir até o ponto da crista e retornar de novo aqui para o nível de equilíbrio. Então, isso seria um ciclo completo. Então, o período poderia dividir em 4 partes. Do equilíbrio até o vale, do vale até o equilíbrio, do equilíbrio até a crista, da crista até o equilíbrio. Beleza? Então, e a frequência? O que é a frequência? O Fzinho aí que é a frequência. O que é a frequência? É o número de ciclos completos por intervalo de tempo. Então, pego lá o número de ciclos e divido por tempo. Quanto mais ciclos ela completar em um tempo, significa que menos tempo dura o ciclo. Então, eu posso fazer uma relação aqui, né, entre frequência e período, que um é o inverso do outro. Então, a frequência é o inverso do período, ou o período é o inverso da frequência. Certo? Isso que a gente pode pensar também. E os outros elementos importantes, o outro elemento importante em trabalhar aí é quem? É o comprimento de onda. Quem que é o comprimento de onda? Né? O comprimento, e às vezes fica até meio redundante, mas é comprimento de onda da onda. O comprimento de onda de uma onda é a distância entre duas cristas ou entre dois vales consecutivos. Então, de uma crista até a outra, eu tenho aqui um comprimento de onda, que a gente usa essa letra grega, que é o lambda. Lambda representa comprimento de onda. Se de uma crista até outra vale lambda, e de um vale até outro vale lambda, essa informação aqui é importante também. Do vale até a crista, eu tenho metade da onda. Então, da crista até o vale, metade da onda, do vale até a crista, outra metade. Metade com metade, eu tenho um comprimento de onda. Certo? Então, resumindo, período, o tempo da oscilação completa. Frequência, o número de oscilações por tempo. E um é o inverso do outro. Amplitude, é a altura do nível de equilíbrio até o ponto mais alto, até a crista, ou até o ponto mais baixo. Comprimento de onda, a distância entre duas cristas ou entre dois vales. Esses são os elementos que nós temos aí na nossa onda. E como que relaciona tudo isso? Em um ciclo completo, a onda percorre um comprimento de onda. Então, se eu faço lá que a velocidade é ΔS sobre ΔP, em um intervalo de tempo, em um ciclo completo, o meu ΔS é o lambda, meu comprimento de onda aqui é o lambda, e o meu intervalo de tempo, é o período. O intervalo de tempo é o período. Então, ali, a velocidade da onda seria comprimento de onda sobre o período. Mas o inverso do período é a frequência. Então, essa é a equação fundamental da ondulatória. É isso que nós já usamos e vamos continuar utilizando aí nos exercícios da sequência. Beleza? Exercício 1. E, ó, vem vindo responder, hein? Oi! Olha, pode até ser no quintal, mas desde que ele faça a comida, não é? Exatamente. Vou pensar no caso. Vou levar no tubarão comer, acho que é melhor. Ó, propaganda, eu tô gravando. Fala. YouTube depois. Tchau. Aniversário dela, para quem não estava na aula, acho que eu não gravei a parte. Foi aniversário da Elisa hoje. Vou levar ela a almoçar fora. No quintal ou na garagem? Vou decidir depois. Né? Afinal de contas, todo mundo aqui já comeu macarrão na garagem da minha casa. Né? Ok, é uma boa também. Pessoal, o exercício 1 diz o seguinte aí, ó. A figura representa as fotos em dois instantes, T1 e T2, de um trecho de uma corda no qual se propagam ondas senoidais. O que é uma onda senoidal? Porque o desenho que a onda forma ali lembra a função seno.
Sendo T2 igual a T1 mais 0,2, e considerando que o período T da onda maior do que 0,20 segundos, podemos afirmar que o período vale quanto? E aí? É só eu pegar aqui, ó, e analisar o seguinte. Deixa eu mudar de cor aqui. Tem um monte de cor selecionada, não sei qual que está valendo. Ó, aqui está a onda 1 em laranja, a onda 2 está aqui em verde. Então, nesse período aqui, ó, nesse tempo, ela percorreu um ΔX. Nesse tempo, ela percorreu um ΔX. De quanto? Quanto que esse ΔX aí que ela percorreu? Esse ΔX é de 2 quadradinhos, né? 2 quadradinhos, 2 quadrículos, se você preferir. E aí? Qual que é o comprimento de onda? Olhando na figura, qual que é o comprimento de onda? Quem que é o lambda? Isso eu posso tirar do gráfico também. Como a onda é a mesma, tanto faz eu contar aqui do verde ou a laranja, mas vou contar aqui, ó. De crista até crista, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, eu tenho 12 quadradinhos, 12 quadrículas. Certo? O que eu sei? A velocidade é constante da onda. Então, eu sei que a velocidade, ela vai ser quem? Posso escrever ela como lambda sobre t ou ΔX sobre ΔT. Então, aqui eu ficaria assim, né? Ó, 12 sobre tesão. 12 sobre tesão é igual ao ΔX, que vale 2, sobre o ΔT. Quanto que é esse ΔT? Esse aqui é só 0,2. Por que só 0,2, Marcelo? O ΔT, o intervalo de tempo, não é T2 menos T1? Que é o tempo que ele gastou para andar esse ΔX ali que eu chamei? E ele falou o seguinte, ó, então meu ΔT, o T2 é T1 mais 0,2, 0,2, menos o T1. Então, eu tenho um ΔT de apenas 0,2 segundos. Então, lá, se eu quero achar o T, ó, simplificando aqui, ó, 2 por 2 fica 1, 2 por 2 fica 1, 0,2 por 2 dá 0,1, multiplicando em x, T vezes 1T, 12 vezes 0,1 dá 1,2. 1,2 segundos, que está na letra C. Será que ela quer que eu faça um churrasco? Não, churrasco, cansado de churrasco. Aliás, desde quando começou a pandemia, acho que eu não faço churrasco, mas nem lembro de fazer churrasco. Certo aí? Povo, questão 2. O que nós temos aí na questão 2? Uma pessoa segura uma das extremidades de uma mola, enquanto a outra extremidade está fixa em uma parede. Fazendo sua mão oscilar longitudinalmente, ela cria regiões de compressão e de rarefação que se alternam, produzindo ondas periódicas que passam a se propagar ao longo da mola, como representado na figura. Sabemos que a mão dessa pessoa oscila com uma frequência de 4 Hz. O módulo da velocidade de propagação das ondas vale quanto? Olhando na figura lá, ó, o que eu tenho aqui? Ó? Compressão, rarefação, compressão. Então, de compressão até compressão, aqui eu tenho um comprimento de onda. Então, o comprimento de onda, 20 mais 20, comprimento de onda vale 40 centímetros ou 0,4 metros. Aí ele deu aqui no enunciado ainda, ó, que a frequência vale 4 Hz. Então, a velocidade, que é comprimento de onda vezes a frequência, vai ser quem? 0,4 vezes 4, que dá 1,6 metros por segundo, que está na letra D. Certinho?